Olá, minha gente, estamos aqui de volta. Estamos falando sobre estrutura morfológica. Vimos ali no último bloco um pouco sobre a morfossintaxe. O que é a morfossintaxe? Vamos nos adaptar a esse termo. A morfossintaxe, na verdade, representa a classificação do termo gramatical dentro do contexto. Por quê? Quando eu digo que um jovem é homem ou um homem é jovem, vejam que a mesma palavra pode alterar de função morfológica. Quando eu digo homem é jovem, homem é substantivo, porque é dele que estamos falando, e jovem é característica. Quando eu inverto e digo jovem é homem, o papel morfológico das duas palavras mudaram. Agora, jovem é que é o nosso substantivo, e homem passou a ser adjetivo qualificador. Então, é identificar dentro da função qual é o seu valor. O primeiro elemento que nós vamos trabalhar é, obviamente, o substantivo. Ele é a base, ele é a essência de tudo. E algumas informações são importantes para que a gente tenha foco ao trabalhar com o substantivo. Veja só. Primeira coisa importante, né? O substantivo e toda palavra que o substituir é chamada de nome. Então, o que nós estamos falando aqui? Por exemplo, você tem o substantivo, você tem um pronome. João comprou o carro, não é? Olha só, vamos escrever aqui, ó. João comprou o carro. Ou então, ele comprou o carro. Vejam aqui que João ocupa o papel, né, do sujeito que pratica a ação. E aqui embaixo eu substituí por ele, tá? Eu substituí por ele. Então, o substantivo e toda palavra que o substituir, como nesse caso, o pronome, ele tem a classificação de nome. Vejam, por isso que nós teremos depois a concordância nominal. São os termos que concordam com aqueles que exercem a função de substantivo. Você vai perceber, como nós falamos aqui, que ele sempre é núcleo. Olha só, o João é o núcleo do sujeito e carro é o quê? O núcleo, tá? O núcleo do objeto direto. Ou seja, sempre que nós trabalharmos uma ideia, né, essa ideia de existência substancial, o núcleo vai ser um substantivo, uma palavra substantiva. O que mais nós sabemos? Tá? Que as palavras que acompanham esses substantivos são chamadas de palavras determinantes ou, como eu gosto de chamar, palavra adjetiva. Por que palavra adjetiva? Porque ela obedece ao substantivo, tá? Então, lembre-se que eu digo que tem quem manda, quem obedece o resto. Quem manda é o substantivo. Quem obedece? Nós temos o verbo, quando a estrutura é sintática, e temos o quê? O artigo, numeral, pronome ou adjetivo, que são palavras adjetivas que obedecem. E todo o restante, que são o quê? Aquelas palavras invariáveis que nós vimos no quadro, tá? As palavras adjetivas devem concordar. Pessoal, concordar é obedecer, tá? Quem que elas obedecem? O substantivo, tá? Ou o nome, no caso, não é? Vejam, nós temos o nosso substantivo aqui e temos o nosso nome aqui, ele, por quê? É um pronome, mas vejam, trabalha em prol do nome. Agora nós temos uma atividade aqui embaixo, que é justamente para que a gente pratique essa ideia do substantivo ser o elemento mais importante. Então veja como eu vou fazer, acompanha comigo. Eu digo assim, ó, identifique e grife o termo mais importante de cada período. Gente, se ele é o mais importante, quem será ele? Sempre o substantivo. Então, veja só. O que nós temos aqui? Né? O que nós temos dentro desse contexto? Primeiro, nossa maior fraqueza está em desistir. Do que nós estamos falando? Da fraqueza. Olha aqui, ó, a fraqueza. É dela. Tudo gira em torno dela. Depois, o entusiasmo é a maior força da alma. Pergunto novamente, de quem estamos falando? Estamos falando do entusiasmo, então entusiasmo é a palavra mais importante, logo é o nosso substantivo. Depois, o insucesso é apenas uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Estamos falando o quê?
Me diga, da inteligência ou do insucesso? Você vai responder que é do insucesso. Então vamos lá, é o insucesso. Letra D. Perder para a razão sempre é ganhar. Do que nós estamos falando? Tá? Você fala assim, posso falar que estamos falando sobre perder e ganhar, mas perder e ganhar a respeito do quê? Qual é o tema central? É a razão. O desejo de conquistar é realmente muito natural e comum. Pessoal, o que é natural e comum? Do que nós estamos falando? Sobre o desejo. Mas você pode falar o desejo de conquistar, tá bom. Você só está completando o sentido do desejo, mas estamos falando do desejo. A conquista é um acaso que talvez dependa mais das falhas dos vencidos do que do gênio do vencedor. Então, olha aqui também a conquista. Você vai perceber que todos esses elementos são substantivos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a nomenclatura. Mas o senhor falou agora há pouco que a nomenclatura não é importante. Não, ela aparece quando aparece no enunciado das questões. Então, vamos lembrar, né? Não custa lembrar nada de tudo isso daí. Vejam só. Então, o que nós temos? Substantivo concreto. Pessoal, substantivo concreto é toda coisa que tem uma existência real, tá? Ou seja, exista, não importa se é na imaginação, não importa se é no mundo dos sonhos, tá? Falou assim, é uma existência independente. Vamos colocar assim, ó. Existência independente de outro ser, tá? Os abstratos, nós já falamos que ele tem, então, uma existência dependente. Veja só, quando eu digo assim, ó, a mulher é bonita, tá? Ou melhor, a mulher tem beleza, vamos falar direito. Quando eu digo que a mulher é bonita, eu estou falando da beleza dela. Então, aquela mulher tem beleza. Beleza é o quê? É um substantivo. A beleza é deslumbrante, tá? Ela tem beleza, a beleza é deslumbrante, estamos falando da beleza. Eu consigo ver uma beleza deslocado de alguma coisa que eu atribui à beleza? Não, ela não tem forma própria, ela tem uma existência dependente. Então vejam só, a vida, a beleza, a felicidade, o esforço, não são coisas que se perceba desvinculado de outra coisa, né? Eu falo assim, são coisas que fazem parte desse contexto, então elas são importantes. Sempre você observar se existe dependência. Para criança a gente explica diferente, né? Você vai falar assim, pode pegar, não pode pegar. Não é isso daí não. Hoje em dia a gente diz que tudo que é concreto, você fala, veja, o concreto, não tudo, tá? Vamos apagar a última fala. O concreto eu posso desenhar. Tá? Eu desenho Saci, desenho anjo, desenho Deus. Então, pode desenhar concreto. O abstrato não dá para desenhar. A beleza, a vida, o esforço e a felicidade não podem ser desenhados. Eu posso desenhar pessoas que são felizes, situações, tá? Da vida, situações de beleza, mas só que não são elementos que têm uma existência independente. Mas, por exemplo, imposto de renda tem uma existência independente, tá? Eu não consigo desenhar, mas se você duvida que ele exista, basta sonegar, basta não declarar seu imposto de renda, você vai ver se ele é concreto ou não. Então, a regra é assim, nem tudo que é concreto dá para desenhar, mas tudo que eu conseguir desenhar é concreto e o abstrato não dá para desenhar. Só uma ilustração. Pessoal, tudo na gramática, tudo que é simples, tem apenas um núcleo. Tudo que é composto tem 2 ou mais núcleos. Aqui ele fala sobre o radical, tá? Que seria a estrutura de formação da palavra. Então, quando eu tenho uma palavra só, ela é um substantivo simples. Quando eu tenho arroz com feijão, ou então couve-flor, tá? Sexta-feira, o que eu tenho aí? Palavras compostas por mais de uma palavra. Então eu tenho o substantivo composto. A importância disso está, na verdade, na concordância entre os elementos. Primitivos são os que nasceram primeiro. Então, palavras como, por exemplo, pedra, ferro,
porta, que deram origem à pedreira, à ferroada, à portaria. Então vejam, são palavras que geram outras palavras. Tá? Elas não derivam de outras, aquelas não derivam. Por sua vez, aquelas que derivam são chamadas derivadas, que é o pedra, pedreira, pedreiro, ferro, ferreiro, porta, portaria. Comuns e próprios. Gente, simples. Cadeira é comum, é o nome de coisas. Próprio, Nelson, Fernando, Roberto, são nomes que determinam. Brasil, Itália, tá? São o quê? São elementos que se referem a seres, pessoas, entidades, todos determinados e sempre escrito com a inicial maiúscula. Vocês podem ver aqui. Substantivo coletivo, também é importante só a gente lembrar do substantivo coletivo, porque ele tem uma concordância específica. Todo substantivo coletivo concorda na terceira pessoa do singular, né? Veremos isso daí em concordância. Como assim? Eu digo, a matilha é grande. Eu sei que matilha, né? Ou seja, é um coletivo de cães, não é mesmo? É um coletivo de cães. Então, eu não uso o plural, eu digo a matilha é. Então, isso é importante para concordância. Vejam, exemplo, álbum, que é um coletivo de fotografia, de selos, biblioteca de livros, código de leis. Tá? O que nós sabemos? Flexionam-se em gênero para indicar sexo dos seres vivos. Quanto aos seres inanimados, a classificação é convencional. Tá? Então, por que flexiona? Quando eu digo assim, ó, vai, por exemplo, enxame de abelhas. Então, eu tenho uma flexão para determinar as abelhas, né? Enxame, vai nuvem de gafanhotos. Eu vou estabelecendo esse tipo de relação. Flexão do substantivo. Pessoal, aqui já se torna importante. Nós sabemos também o que é isso. Não vou dizer uma novidade. Pessoal, eu divido em gênero, que é masculino e feminino. Tá? Carro, leão, conceito. Feminino, casa, a cobra, a ideia. Pessoal, a palavra ser feminina ou ser masculina na sua origem não significa que ela obrigatoriamente tem que ter o seu referencial masculino. Tá? Você não tem masculino de cobra, por exemplo. Tá? Cobra é uma palavra feminina. Tá? Você fala, mas professor, eu posso dizer cobra fêmea e posso dizer cobra macha. Você fala, pera um pouquinho, professor, não é cobra macho, não, senhor. Cobra macha. Macha é adjetivo. Eu sei que é estranho ouvir isso, que a gente nunca ouve isso daí, não vê nas gramáticas, mas eu volto a lembrar que para uma criança seria mais estranho ainda. Então é preferível dar alguns conceitos, não que errados. O que eles fazem é simplesmente dizer macho e fêmea dos seguintes animais. Tá? Então é isso que acontece. Eu digo a cobra fêmea e a cobra macha. A mesma coisa, jacaré macho, jacaré fêmeo. Eu trabalho com isso. Curiosidades muito boas para a gente debater tomando um chopinho com os amigos, mas que não tem a menor relevância para concurso. O importante é isso daqui, ó. O e a, masculino e feminino. Tá? Número nós conhecemos muito bem, singular e plural, homem singular, homens plural, anel, anéis, leitão, leitões. Tá? E o grau, que na verdade, o que acontece? Ele é uma flexão, só que ele não estabelece concordância. Eu não preciso dizer que a casinha é bonitinha ou que o casarão é bonitão. Eu digo a casinha é bonita, o casarão é bonito. Pronto. Tá? Fala assim, isso só para poder ilustrar a importância dessas relações. Nada além disso. O que nós estamos vendo aqui são simples referências, né, ligadas à nomenclatura. Eu acho que o importante é você saber o quê? Que existem, por exemplo, o plural dos substantivos compostos que funcionam essencialmente igual quando eles estão ligados. Vejam só, aguardente singular, aguardentes plural, pontapé, pontapés, mal me quer, mal me queres, girassol, girassóis. Não é? Falou assim, o que nós temos de ficar atento nessa estrutura é quando nós tivermos de trabalhar o substantivo composto, que veremos no nosso próximo bloco. Por quê? Aí ele estabelece uma concordância particular e diferenciada. Esse é um conceito que é cobrado dentro das provas de uma maneira geral. Além do seu conhecimento
da flexão normal dos substantivos, ele pode cobrar de você também a flexão e cobra, né? Pode cobrar e cobra a flexão dos substantivos compostos quando, principalmente, eles forem ligados por hífen. Falamos disso daí, então, no nosso próximo